Provérbios 29:18 diz: Onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. Há algo que Deus vai fazer hoje. Ele está te direcionando para o seu chamado. Hoje, os seus olhos vão se abrir, vão começar a se abrir para ver a sua missão divina nesta terra. Glória a Deus, aleluia. E sem visão, sem conhecer a sua missão, sem conhecer a direção de onde você deveria ir, do que você deveria estar fazendo cada dia, cada semana, você vai perecer. Sem visão, o povo perece. Perece significando que você pode perecer espiritualmente. Perece significando que você não vai andar em vida abundante. Você não vai ter paz, alegria e contentamento, porque parte do contentamento que Jesus traz é quando estamos na vontade dele e obedecendo a Ele. Essa é uma grande parte do contentamento que Jesus traz. Parte do contentamento que Jesus traz, a paz que excede todo o entendimento, é estar em relacionamento com Ele. Saber que Ele está sempre com você e que Ele te ama e ter um relacionamento verdadeiro com Ele todos os dias. Amém? Saber que Ele está te protegendo e que os planos dele para você são bons. Isso é parte do que traz esse contentamento que você não encontra em nenhum outro lugar no mundo. Isso é a parte do que traz essa paz que excede todo o entendimento, que nunca vai embora em nenhuma circunstância. Mas isso é parte. Isso é só parte de onde vem o contentamento. A outra parte do contentamento, de como ter contentamento completo, é quando você anda na vontade de Deus. Esse contentamento completo não vai vir só por orar e ler a palavra, mas sem obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida. Você precisa andar em obediência, você precisa estar cumprindo o seu propósito. É aí que o contentamento e a paz e a alegria, o contentamento completo, a paz e a alegria vem. Amém? Aleluia. Cada um de vocês tem um propósito nessa terra, e se você está aqui, se você está aqui neste lugar, eu estou te dizendo que o chamado de Deus para a sua vida é ser um guerreiro no exército dele de avivamento do fim dos tempos. É a vontade dele para a sua vida que você seja um mensageiro dessa boa notícia de Jesus Cristo e dessa boa notícia profética, essa boa notícia de que o avivamento é agora. Não um evangelho de religiosidade, um evangelho que não carrega poder. Evangelho significa boa notícia, aliás. Mas a verdadeira boa notícia, o evangelho completo. O evangelho completo de Jesus Cristo, que ele veio em poder para salvar, curar e libertar. E ele pode tirar todo o jugo do diabo e te levar para a vida abundante, paz e alegria. Aleluia! Essa boa notícia. Esse é o seu chamado, carregar essa boa notícia para o mundo. Aleluia. Mas cada um de vocês tem uma missão específica neste avivamento. Cada um de vocês tem uma missão específica. Alguns de vocês ainda não descobriram qual é. Agora é a hora de descobrir qual é a sua missão. Amém? Aleluia. Então, você vai aprender como descobrir qual é a sua missão divina pessoal de Deus. Hoje. Aleluia. Então, hoje, você vai aprender. Deus tem uma visão sobre essa igreja e esse avivamento. E essa visão é que tudo aquilo que foi perdido, que vemos no livro de Atos, a forma como Deus queria que a igreja fosse e como a vida de um crente deveria ser, que tudo isso que foi perdido seja restaurado, que o poder de Deus seja restaurado, que não seja opcional ou raro ou obscuro encontrar uma igreja onde o poder de Deus está presente, mas que seja algo essencial, porque o reino de Deus não é uma questão de palavras, mas de poder. Amém? Isso é o que Deus está fazendo no avivamento dele agora. Ele está restaurando a unção dele e também está restaurando outros aspectos que foram perdidos no livro de Atos, como o ministério quíntuplo. Os apóstolos e profetas, em grande parte, foram perdidos. Ele está restaurando.
Ele está restaurando esses ministérios que são tão vitais para que o poder de Deus esteja na igreja, que são tão vitais para haver o preparo necessário para todos os crentes serem realmente vitoriosos sobre o diabo, terem seus olhos espirituais abertos para conhecerem os planos do diabo e receberem impartição e saberem comandar na unção de forma eficaz. Para ter esse tipo de preparo, precisamos da fundação, os apóstolos e os profetas. Efésios 2:20. A fundação é os apóstolos e profetas com Cristo Jesus como a pedra angular principal. Amém? Então Deus está restaurando o poder de Deus, ele está restaurando o ministério quíntuplo. E com isso ele está restaurando o ministério de libertação e cura, para que todos que vierem à igreja e todos os crentes que saírem pelo mundo sejam capazes de libertar as pessoas que estão oprimidas. Todo mundo que vier à igreja, os demônios não poderão ficar. Os jugos terão que ser destruídos. Isso é o que Deus está restaurando. Essa é a visão dele. Eu estou compartilhando com você a visão de Deus para este avivamento, para esta igreja. A visão dele é que essa boa notícia, o evangelho completo, alcance os confins da terra até cada canto do mundo, cada nação, tribo e língua. Que os olhos das pessoas se abram para ver quem realmente ele é. Que ele vem com poder para salvar, curar e libertar. Aleluia. E que o poder dele seja demonstrado, que o poder dele seja liberado. Os olhos se abrirão à medida que o poder de Deus for demonstrado. Como Paulo disse, eu vim até vocês não com palavras de sabedoria persuasiva, mas eu vim demonstrando o poder de Deus para que a fé de vocês não se apoiasse mais em palavras sábias, palavras humanas do tipo, você deveria crer em Jesus, mas sem poder. Mas que a fé de vocês se apoiasse no poder de Deus, que vocês vissem por si mesmos, que vocês provassem por si mesmos, que vocês experimentassem por si mesmos, que vocês encontrassem Jesus por si mesmos. E é assim que a fé viria. E a fé seria real. A fé seria firme, ela duraria, porque você viu, provou, experimentou, encontrou Jesus de verdade e não apenas ouviu falar sobre Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a visão de Deus, que a igreja seja transformada, reformada, de forma drástica, radical, para se parecer com o livro de Atos. Essa é a visão de Deus. É a visão de Deus que todo crente seja preparado e amadurecido, como diz em Efésios 4:11-16, que Deus deu o ministério quíntuplo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para esse propósito, preparar os crentes, equipá-los para que eles não sejam mais imaturos, que eles não sejam mais levados de um lado para o outro pelo diabo, por doutrinas do diabo, por religião, mas ao invés disso, que eles sejam preparados e amadurecidos para terem vitória sobre o inimigo e fazerem as obras de Deus por si mesmos, para fazerem a obra do ministério por si mesmos, para serem vasos poderosos de Deus por si mesmos, para ajudarem outras pessoas. Essa é a visão de Deus, que os crentes não sejam mais mornos, cristãos, bebês, apanhando do diabo sem nenhuma ideia dos princípios espirituais e dos segredos do reino que estão na Escritura. A Escritura que eu li em Minneapolis, onde Jesus, é bem no momento em que Jesus está dizendo, bem-aventurados os que veem. Porque há pessoas, há fariseus, há pessoas que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Mas bem-aventurados vocês que veem. Os segredos do reino não foram revelados a eles, mas foram revelados a vocês. Isso está na Escritura. E literalmente diz os segredos do reino. E é a visão de Deus que todos os crentes tenham os olhos abertos para conhecer os segredos do reino. As coisas mais profundas, os princípios do mundo espiritual. Há princípios no reino de Deus. Há uma maneira como Deus faz as coisas. Não de qualquer jeito, como sentimos, como a tradição faz, como sua mãe fazia, como seu pai fazia, como seu avô fazia, como a igreja deles fazia. Deus tem os caminhos dele. Deus tem ordem. E esse avivamento que estamos vendo aqui, que esses testemunhos de impartição é porque os segredos do reino de Deus foram revelados aqui. Aleluia! Esse é o motivo pelo qual os demônios saem rápido aqui, porque os segredos do reino foram revelados aqui. É a vontade de Deus que os segredos do reino sejam revelados para todo o corpo de Cristo. Mas depende das pessoas se humilharem, serem puras de coração para que seus olhos possam se abrir para ver os segredos que estão perdendo. Aleluia, mas é isso que Deus está fazendo agora. E está crescendo, está vindo. Não é tudo de uma vez, não é imediato, não é tão rápido quanto gostaríamos que fosse. Mas Ele está se movendo a cada dia para abrir olhos após olhos após olhos.
para ver esses segredos do reino, para ver essa boa notícia que o avivamento é agora e que não é só para você assistir online e dizer glória a Deus, alguém foi liberto. Mas você também pode vir ser liberto, você também pode receber unção e expulsar um demônio de alguém também. Aleluia! Aleluia! Essa é a visão de Deus para o avivamento e essa é a visão de Deus para essa igreja. É a visão de Deus que essa transformação aconteça em todo o corpo de Cristo. É a visão de Deus que o que a igreja 5F é hoje esteja presente em todas as igrejas do mundo. Quando eu digo isso, quero dizer que o poder de Deus está se movendo, quero dizer que os demônios estão sendo expulsos, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão recebendo impartição da unção, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas estão realmente entregando as suas vidas a Jesus. Realmente entregando, não apenas fazendo uma oração repetida e continuando a viver uma vida morna e dupla, mas realmente entregando suas vidas por Jesus, estão realmente sendo transformadas à imagem de Jesus, estão realmente se tornando altruístas, com corações de servos, se tornando puras de coração e humildes, verdadeiramente como Cristo. Isso é o que está acontecendo na igreja 5F, glória a Deus. Eu não falo isso só por falar, eu estou falando dos testemunhos que têm sido compartilhados ao longo de anos agora. Muitos de vocês aqui foram transformados para serem como Jesus, para serem mais como Jesus. Alguns de vocês ainda têm um caminho pela frente, sim, mas vocês se tornaram mais como Jesus, vocês se tornaram mais altruístas, com mais coração de servo, mais puros, mais humildes. Alguém aqui se identifica? Aleluia, glória a Deus. É isso que eu quero dizer quando falo sobre o que está acontecendo na igreja 5F. Deus quer fazer isso em todas as igrejas. Eu digo isso com humildade, estou apenas celebrando o que Deus está fazendo aqui. Os milagres e as transformações estão acontecendo aqui. Glória a Deus. Toda a glória a Deus. Ele quer que isso esteja em todas as igrejas. As pessoas têm livre arbítrio. Não é algo forçado, mas à medida que carregamos essa boa notícia, brilhamos nossa luz e somos o exemplo, um por um, as pessoas são atraídas por essa luz. Um por um, crentes são transformados, pastores são transformados, igrejas são transformadas. Novas igrejas começam e se tornam mais exemplos. Aleluia! Glória a Deus! A visão de Deus nesse avivamento e para a Igreja 5F é que haja uma grande expansão. Uma expansão maior, uma expansão muito maior. A visão dele para a Igreja 5F é que a gente cresça tanto que tenhamos que sair deste lugar e ir para um local maior. E com o tempo, crescer para um local ainda maior. A visão dele é que as pessoas venham de todo mundo e cada vez mais pessoas estão viajando toda semana. Glória a Deus, como hoje temos, eu acho, pelo menos 4 ou talvez 5 nações. Pessoas viajaram para vir aqui hoje. Em Minneapolis, pessoas viajaram de 8 nações diferentes. Isso está acontecendo toda semana. Mas isso é pequeno comparado ao que Deus tem preparado. A visão de Deus. A visão de Deus é que muito mais pessoas venham de todas as partes do mundo para receber aqui, para que possam receber essa impartição e sair para suas cidades e nações e igrejas e seus ministérios. Se tiverem um ministério e carregar esse fogo, virem aqui como se fosse um poço para serem equipadas e receberem mais impartição, para que possam ser mais fortes, que o fogo delas seja mais forte e o avivamento cresça ainda mais na cidade delas, na nação delas. É a visão de Deus que milhões de pessoas que vivem em Los Angeles, que muito mais delas do que agora estejam aqui conosco todos os domingos. Que sejam salvas, que entrem no reino, que sejam curadas e libertas e caminhem no seu propósito. Essa é a visão de Deus para Los Angeles. Que a gente cresça e cresça e cresça. É a visão de Deus que muito mais pessoas ouçam essa boa notícia e vejam nossa luz e entrem no reino. Aleluia. Aqui em Los Angeles e no mundo todo. Essa é a visão de Deus. É a visão de Deus que muito mais apóstolos e profetas se levantem, que ele chame e unja, para que mais preparo aconteça no mundo todo e em diferentes igrejas. Para a Igreja 5F, é a visão de Deus que tenhamos muitas filiais no mundo todo. E esses pequenos grupos que começaram já são cerca de 40 agora.
É a visão de Deus que eles se tornem filiais no tempo perfeito dele. Aleluia. A visão dele é tão grandiosa. Essa visão que ele tem é tão brilhante, tão empolgante, tão linda, tão gloriosa. Muito mais do céu vindo à terra. Muito mais do reino de Deus em ação. Muito mais pessoas entrando no reino, muito mais milagres, muito mais testemunhos, muito mais milagres que ainda nem ouvimos falar. Muito mais pessoas sendo ressuscitadas. Aleluia. Muito mais sinais e maravilhas. E é a visão de Deus que a obra dele avance com excelência. Pessoas no mundo, pessoas que têm empresas de sucesso, elas são bem-sucedidas porque são pessoas de excelência. Elas escolheram trabalhar duro, elas escolheram fazer as coisas com seriedade e excelência, sem comprometer. Sem comprometer. Elas escolheram sacrificar muito. Se você olhar para as pessoas bem-sucedidas, empresas de sucesso, como a Apple, Amazon, todas essas grandes empresas, elas não chegaram onde estão sendo preguiçosas. Elas não chegaram lá fazendo as coisas pela metade. Elas não chegaram lá sem dar tudo de si e fazer tanto sacrifício. Quanto mais deveria ser assim para a obra de Deus. Pessoas derramam seu coração, alma, suor, lágrimas e sangue por essas empresas, por esses produtos, por essa visão e ideia que elas têm, como o iPhone, por exemplo, que agora é um grande sucesso e a maioria das pessoas tem um iPhone, sabe? Mas elas estão colocando a vida inteira nisso, elas estão colocando o coração nisso. Elas acreditam nessa visão, elas se importam com essa visão, mas fazem isso para ter o sucesso pessoal, para terem fama, riquezas, para serem reconhecidas, para terem um senso de propósito. Quanto mais deveria ser assim para o reino? Quanto mais deveríamos nos dedicar à obra de Deus? Nosso amor por Deus deveria ser maior do que o amor dessas pessoas por si mesmas e pelo sucesso. Nosso amor deveria ser maior e mais forte. E se você decidir entregar a sua vida a Jesus, Deus vai transformar o seu coração e tornar o seu amor por Jesus mais poderoso e mais forte do que o amor das pessoas pelo sucesso, pelo dinheiro e pela fama. E isso realmente leva a um sucesso tão grande. Então, o que eu estou dizendo é que se nos dedicarmos mais, se nos entregarmos mais a Deus e colocarmos nosso coração, nossa alma, suor, lágrimas e sangue, nossa vida na obra de Deus, em sermos servos do nosso Mestre para cumprir a visão dele, quão bem-sucedido o reino de Deus pode ser? Quão excelente pode ser a obra de Deus nessa terra? Quão grande o avivamento pode crescer? Com Deus nos ajudando. Pessoas no mundo alcançam esse tipo de sucesso, essa excelência, e elas precisam de sorte, precisam de conexões, precisam de talentos, precisam de dinheiro. Mas o poder de Deus supera todas essas coisas. O favor de Deus supera todas essas coisas. A gente nem precisa de todas as coisas que as pessoas bem-sucedidas no mundo precisam. O que eu estou tentando dizer é: Deus está chamando todos vocês, todos nós, para nos dedicarmos a cumprir a visão de Deus. E é grande, é enorme, mas é maior que um iPhone. É maior que a Amazon. É maior. Mas exige algo para que essa grande visão se cumpra. Mas com Deus, tudo o que precisamos é entregar nossas vidas, nos dedicar a Deus
e a unção de Deus e a mão de Deus sobre nossas vidas, e é isso. A gente não precisa de mais nada. Deus vai fazer o resto. Então, na verdade, é muito mais simples, muito mais tranquilo, muito mais fácil do que o sucesso no mundo. A gente não precisa de sorte. A gente não precisa de conexões. A gente não precisa de um currículo. A gente não precisa ser um gênio. A gente não precisa de muito dinheiro. Quando servimos a Deus, quando damos tudo a Deus, Deus vai prover todas essas coisas. Mas será Deus que estará fazendo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa é uma mensagem profética aqui hoje, que há uma visão enorme que Deus tem para você, para nós, para essa igreja, para esse avivamento. Mas a gente não pode apenas ficar sentado esperando que ela se cumpra. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós somos os servos. Ele é o mestre, ele tem a visão, ele tem o plano, mas nós somos nós que trazemos isso à excelência com a ajuda dele, com o poder dele. Não acontece sem a gente fazer a nossa parte, sem nos dedicarmos a cumprir a visão de Deus. Amém? Aleluia. Então, Deus te criou com um propósito e você não precisa esperar. Alguns de vocês aqui são até jovens, alguns de vocês estão descobrindo o seu propósito agora. Você não precisa esperar. Pode ser que outras coisas sejam reveladas mais para frente que te levem à plenitude do seu chamado, à plenitude de caminhar no seu propósito, do porquê você foi criado, mas a maioria disso, o essencial disso, você já pode saber agora. É o que eu acabei de compartilhar com você agora, é espalhar a boa notícia do evangelho completo de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho. Espalhar isso, espalhar isso. E curar os enfermos e expulsar demônios. Mas isso não quer dizer necessariamente que você, pessoalmente, todos os dias precise curar os enfermos e expulsar demônios. Mas quer dizer que você precisa se dedicar à obra de Deus, onde pessoas estão sendo libertas de demônios, estão sendo curadas e estão sendo ressuscitadas dos mortos. Sabe? Não é aquela coisa tipo. Isso é o chamado de todos nós, pregar as boas novas, pregar que o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo, ele está aqui, o céu chegou. Você pode viver uma vida de céu na terra. Você não precisa mais estar acorrentado pelo diabo. Aleluia. E curar os enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Esse é o chamado de todos nós. Mas não é como se cada um de nós saísse por aí dizendo: ok, preciso achar alguém hoje para expulsar um demônio. A revelação disso é que cada um de vocês, cada um de nós, precisa dedicar a vida a ver essa visão de Deus se cumprir, a ver a obra de Deus acontecendo, a pregação do evangelho, a cura dos enfermos, a expulsão dos demônios, a ressurreição dos mortos, o preparo dos crentes, dedicar-se para fazer essa obra de Deus avançar, dedicar-se para garantir que a obra de Deus avance com excelência. Amém? Aleluia. Então, esse é o chamado de todos vocês. E vocês podem começar agora. Você não precisa necessariamente de uma profecia dizendo qual é o seu papel nisso. Mas o que eu estou dizendo hoje é: você tem um papel específico nisso, uma missão individual e única nesse avivamento. Se você está aqui na Igreja 5F, se você está plantado aqui na Igreja 5F, você tem uma missão de Deus para ajudar a cumprir essa visão. Você tem uma missão divina individual. Você tem mesmo. Você tem a sua. E está na hora de entrar nisso. Meu povo perece por falta de visão. Quando não há visão, o povo perece. Então agora é hora de ter a visão. Primeiro eu compartilhei com você, essa é a visão de Deus, mas você também precisa ter a visão que Deus tem para você dentro da visão dele. Você precisa saber qual é a sua missão única de Deus. E como você vai saber disso? Salmos 37, 23. O Senhor dirige os passos dos justos.
Ele se alegra em cada detalhe da vida deles. Mesmo que tropecem, nunca cairão, pois o Senhor os segura pela mão. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi os justos abandonados, nem seus filhos mendigando pão. Aleluia. Isso diz que o Senhor dirige os passos dos justos. Ele se alegra em cada detalhe da vida deles. Aleluia. O Senhor dirige os seus passos. Se você ama Jesus, se você entregou sua vida a Ele e está fazendo o seu melhor para andar em obediência a cada dia, eu te digo agora: o Senhor dirige os seus passos. O Senhor dirige os seus passos. Ele está dirigindo os seus passos. O Senhor se alegra em cada detalhe da sua vida. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele se alegra com isso. Ele se alegra em guiar seus passos. Ele se alegra em ver você andando na vontade dele. Ele se alegra em ver você sendo usado como um vaso dele para ajudar a cumprir a visão dele. Aleluia! Então, primeiro de tudo, você precisa ter uma confiança santa agora. Que Deus está e vai continuar dirigindo os seus passos para revelar, para te mostrar, para te fazer conhecer a sua missão individual. Seu papel nisso. Quando se trata de saber qual é a sua missão, às vezes pode vir por meio de uma profecia e vem tipo, quê? Nunca teria imaginado isso. Esse foi o meu caso. Se eu tivesse que adivinhar minha missão divina, eu diria que era ser uma cantora cristã. Mas não era isso. Eu nunca senti nada que indicasse que eu seria uma ministra. Mas uma profecia veio sobre a minha vida dizendo que eu era chamada para ser uma apóstola. Então, às vezes, a missão individual pode vir através de uma profecia, mas nem sempre. Se não for por profecia, é pelo Espírito Santo que vive em você, dirigindo seus passos e revelando para você, momento a momento, dia após dia, te revelando mais. Eu quero que você faça isso agora. Eu quero te usar dessa forma agora. O Espírito Santo vai falar com você. Se você sente esse impulso de fazer algo para Deus, e isso está alinhado com o vinho novo, está alinhado com a ordem, tem que estar alinhado com a ordem. Por exemplo, Deus tem ordem. Então, agora, por exemplo, é hora de você ouvir a palavra de Deus. Agora é hora de todas as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Nada além disso, neste exato momento. Então, se alguém, do nada, está aqui sentado e sente essa vontade de profetizar algo nesse exato momento, no meio da mensagem, isso não é de Deus. Ah, mas eu sinto que preciso profetizar algo bom. Pode ser até algo bom, tipo, Jesus te ama, ou tem alguém aqui que precisa saber que Jesus não te esqueceu. Pode ser algo realmente bom e bonito, mas pode ser o anjo de luz, o diabo se disfarçando de anjo de luz, para tentar causar distração e fazer as pessoas se desviarem da palavra de Deus. É isso que eu quero dizer com Deus tem ordem. E estou só dando um pequeno ensinamento. Tenho muitos outros ensinamentos sobre isso em uma playlist no meu canal do YouTube chamada A Ordem de Deus. Também tem uma playlist chamada Relacionamento com Deus. E vai ter ensinamentos nessa playlist no YouTube que mostram como ouvir a voz de Deus. Então, também tem uma playlist chamada Liberdade da Religião. E ali você vai aprender como garantir que você não está sendo enganado pelo diabo se disfarçando de anjo de luz.
Então eu tenho essas playlists por um motivo. Elas são muito importantes. Tem a ver com ouvir a voz de Deus, ser livre da religiosidade e andar com sabedoria e ordem divina. Amém? Então eu te encorajo a ir e ver essas mensagens, porque o que eu estou compartilhando com você hoje é que você precisa ouvir o Espírito Santo falando com você especificamente, com você pessoalmente. Então, eu realmente te aconselho a olhar essas mensagens para garantir que você não está sendo confundido por outras vozes ou por seus próprios desejos pessoais. Amém? Então, voltando ao que eu estava dizendo, quando você sente esse impulso de fazer algo para Deus, e isso está alinhado com a visão que eu compartilhei, e está alinhado com a ordem de Deus, e você sabe que isso não vem de ambição egoísta para fazer aquilo. Não é como se você sentisse esse impulso para fazer algo porque quer que as pessoas te vejam como espiritualmente importante. Ou você sente esse impulso para fazer algo porque é como uma atuação religiosa performática. Performática? Performática é uma palavra? Performática, uma ação religiosa performática. Amém? Então, contanto que você saiba que não tem um motivo egoísta e está na ordem de Deus, quando você sente esse impulso para fazer algo para Deus, alinhado com a visão dele, isso é um indicativo de que Deus está te revelando a sua missão. Ele está te revelando mais do que ele quer que você faça especificamente nesse avivamento. Amém? Aleluia. Provérbios 12:15 diz: O caminho do tolo arrogante que rejeita a sabedoria de Deus parece certo aos seus próprios olhos, mas o homem sábio e prudente é aquele que ouve conselhos. O caminho do tolo arrogante que rejeita a sabedoria de Deus parece certo aos seus próprios olhos, mas o homem sábio e prudente é aquele que ouve conselhos. Então, quando se trata de descobrir qual é o seu papel nesse avivamento, sua missão individual, Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você. Mas a forma como você ouve a voz do Espírito Santo vem com sabedoria. E como a sabedoria vem? Esse versículo diz: ouvindo conselhos. Em outras palavras, sendo plantado onde Deus te chamou para estar plantado. E ouvindo os conselhos, ouvindo os ensinamentos, sendo um discípulo dos ensinamentos. Esses ensinamentos te equipam, te dão sabedoria, te impartem sabedoria, abrem os seus olhos espirituais. É isso quem Deus realmente é. Esses são os caminhos dele. Esse é o caráter dele. Esses são os caminhos do reino. Ah, isso era religião, mas isso aqui é vinho novo, o entendimento do vinho novo. Então, conforme você ouve os ensinamentos e medita nos ensinamentos e aplica os ensinamentos e é um verdadeiro discípulo, você literalmente está tendo seus olhos espirituais abertos a cada dia. Você literalmente está sendo limpo de toda a doutrina errada, da doutrina religiosa do vinho velho, das doutrinas erradas de como ouvir a voz de Deus. E na verdade você estava sendo enganado pelo anjo de luz. Através desses ensinamentos, há uma limpeza das coisas erradas que te enganaram e confundiram. E há um derramar de alimento espiritual verdadeiro e ungido. Há um derramar de sabedoria que abre seus olhos espirituais, abre seus ouvidos espirituais. Então agora você consegue realmente ouvir o Espírito Santo. Se o diabo tentar vir como anjo de luz, você sabe e você rejeita. E você não vai ser confundido nem enganado porque você se posicionou para receber sabedoria. É assim que você vai saber. Isso está alinhado com a visão de Deus. Isso é realmente o Espírito Santo, porque não é por religiosidade que estou fazendo isso. E o motivo não é egoísta. Sendo um discípulo dos ensinamentos, é assim que essa sabedoria vai vir até você. E então você vai realmente estar ouvindo a voz do Espírito Santo todos os dias. E ele vai te guiar. Você vai ter confiança. Essa é minha missão. Essa é minha missão aqui. Amém? Aleluia.
Então, sua missão tem a ver com espalhar essa boa notícia. Isso é uma grande parte da sua missão. Mais do que nunca, agora, nesse ano da aceitação, eu tenho compartilhado recentemente como a colheita está pronta, como Deus tem preparado corações. E agora é tempo de os trabalhadores irem lá e trazerem essa colheita. É um tempo profético, houve uma fome por panfletos. Fizemos muitos panfletos, temos panfletos toda semana agora, e estão sendo todos usados. Eu ouvi que 800 foram distribuídos por alguns da nossa família da Igreja 5F. Foi só ontem. 800 foram espalhados individualmente, entregue para as pessoas, colocados em lugares também. Ah, você está aqui! Eu lembro de te ver no vídeo. Incrível! Aleluia! Bem-vinda! Hoje vai ser um dia de transformação na sua vida. Deus te trouxe aqui, ele os enviou para te trazer aqui, te tocar e mudar sua vida para sempre e te libertar. Aleluia! Aleluia! Mas há pessoas lá fora que estão só esperando ouvir a boa notícia. Há pessoas lá fora que estão só esperando ser convidadas. Elas não sabem. Elas não ouviram. Elas não sabem que está a poucos quarteirões de distância. Pronto para elas receberem. Pronto para elas ali. Como saberão se ninguém for até elas e espalhar a boa notícia? Como diz o versículo, se ninguém contar a elas. Então, esse é o tempo. Agora, mais do que nunca, eu estou tão alegre. Eu tenho visto testemunhos online também da nossa família da Igreja 5F Online. Panfletos estão sendo espalhados por todo mundo. Tem um, Cary Kelly, nossa família da Igreja 5F da Pensilvânia, no carro deles, eles escreveram com canetão: o avivamento é agora na janela, 5fchurch.org. As pessoas estão vendo, estão tendo conversas, as pessoas estão famintas e estão vindo famintas para receber agora. Por causa de como eles estão ouvindo de Deus e fazendo sua missão individual de espalhar essa boa notícia e sendo criativos. Amém? Aleluia. E muitos de vocês, eu estou tão abençoada. Obrigada. Continue compartilhando os seus testemunhos. Eu estou tão abençoada em ver essa boa notícia sendo espalhada através das suas palavras, dos seus panfletos. Tem outro testemunho. Marissa compartilhou ontem. Ela mandou fazer um adesivo para o carro. O avivamento é agora, 5fchurch.org. Alguém viu, começou uma conversa com ela e descobriu-se que ele estava procurando uma igreja. Então, como eu compartilhei na semana passada, todas as suas sementes estão levando a uma colheita. As suas sementes, Deus está movendo sobre elas. Então, espalhar essa boa notícia com excelência, com paixão, com dedicação, com criatividade, não apenas fazendo por fazer, mas colocando seu coração e mente nisso. Como minha luz pode brilhar mais? Como os olhos das pessoas podem ver melhor? Como as pessoas vão querer ouvir mais, sabe? Ser criativo. Essa é uma grande parte da sua missão individual nesse avivamento. Trabalhadores nesse avivamento que são tão necessários. E eu digo, vai chegar um tempo em que não será tão urgente fazer o trabalho de base, tipo, sair espalhando. Digo, sempre vai ser, mas vai chegar um tempo com mais mídia mostrando, sabe? E é assim mesmo como as redes sociais estão agora, mas não podemos depender só das redes sociais agora. A gente precisa fazer mais, porque esses vídeos estão indo para todo lugar. Mas não estão aparecendo nas páginas de todas as pessoas, mas ao mesmo tempo você também não pode parar de divulgar de pessoa para pessoa. Mas não negligencie suas redes sociais, porque Deus está usando isso poderosamente. Precisamos ir pelas ruas, pelas calçadas, por todos os lugares e colocar nossa dedicação em espalhar essa boa notícia. Então, parte da sua missão individual é espalhar essa boa notícia e vai ser específico para você. Tipo Kelly e Pat. Eles foram guiados a escrever isso no carro. Marissa foi guiada a colocar o adesivo. Isso é parte da missão individual deles. Deus vai falar com você. Faça isso. Faça isso para brilhar a sua luz, para espalhar a boa notícia. Faça essa coisa criativa para espalhar a boa notícia. Amém? E a segunda parte da sua missão individual é usar os seus dons e sua habilidade. As habilidades e o que Deus colocou nas suas mãos para avançar o reino.
Porque a grande missão é pregar a boa notícia. Então a boa notícia precisa sair, precisa ser falada. Mas também há o preparo dos crentes que precisam acontecer. Também há a cura dos enfermos e a expulsão de demônios. Então você não pode só espalhar a boa notícia. Você precisa fazer parte da obra de fato também. É como convidar as pessoas para o casamento, mas também servir no banquete do casamento. Os dois são o seu chamado. São o chamado de todos nós. Amém? Então você precisa entender qual é o seu papel. Quero dizer, o Espírito Santo vai te revelar qual é o seu papel a cumprir na obra de Deus. Então, observe os dons que Deus te deu. Deus quer usar esses dons para o reino. Todos os dons. Não ignore alguns dos dons. Tipo, para mim, eu achava que cantar era como Deus queria me usar. Esse era meu dom. Deixa eu oferecer meu dom a Deus. E isso foi bom. Eu fiz isso, mas ao mesmo tempo, falar em público era meu maior medo e fraqueza. Mas falar em público era tipo um dom. Eu só precisava superar meus medos. Você entende o que eu quero dizer? Mas eu não considerava isso um dom. Mas eu era atriz, eu era cantora. O que eu quero dizer é que eu podia estar na frente das pessoas e abrir a boca. Você entende o que eu quero dizer? Mas eu não gostava de usar esse dom, que eu nem sabia que era um dom. Deveria dizer habilidade. Eu não gostava de usar a habilidade de falar em público. Eu era boa com texto, eu podia decorar. Podia simplesmente ir lá e fazer o que decorei. Eu não precisava usar aquela parte do cérebro de falar do coração, de improvisar, sabe? Igual com o canto também. Eu não tinha nervosismo para isso. Então você tem que garantir que não está focando só no seu dom favorito, ou no dom que você acha que é melhor, ou onde você pensa é ali que Deus quer me usar, porque talvez você tenha um grande dom com música, mas ainda não é o tempo de Deus para você estar no louvor. Ou no meu caso, não era o plano de Deus que eu estivesse no louvor, mesmo que tivesse sido o meu desejo inicial. Amém? Então você precisa entregar tudo e olhar para todas as suas habilidades, todos os seus dons. Não apenas o que você vê como dom, mas o que você consegue fazer. O que você pode oferecer a Deus. Porque talvez Deus queira ungir isso como fez comigo. Talvez Deus queira ungir sua habilidade que você nem vê como dom e transformar isso em um grande dom para abençoar outras pessoas. Muitos de vocês têm habilidades. Pode ser que alguns digam, eu não tenho nenhum dom. Talvez isso seja verdade, mas todos vocês têm habilidades que Deus está planejando ungir e transformar em um dom. Eu nunca, em 1 milhão de anos, diria que falar em público ou pregar era um dom que eu tinha. Absolutamente não. Então, se você está aqui pensando, eu não tenho dom, você é como eu nesse aspecto. Essas habilidades que você tem, Deus quer derramar a unção dele sobre elas e transformá-la em um dom. Então, eu estou te ensinando como ouvir o Espírito Santo te guiando na sua missão individual. Quais são os seus dons e habilidades? E onde há necessidade? Onde há uma necessidade que você pode preencher, que você pode ajudar a trazer mais excelência, que você pode ajudar a aliviar um fardo. Conforme você abre seu coração para ser usado por Deus de qualquer maneira e entende que isso significa a necessidade, onde há necessidade, minhas habilidades, meus dons, você vai ouvir o Espírito Santo te guiando. Amém? Então, a sua missão tem a ver com usar o que Deus te deu, ou seja, suas habilidades, seus dons, seu tempo, seus esforços e também suas finanças, o que Ele colocou nas suas mãos. Há pessoas que Deus realmente abençoou e uma grande parte da missão delas
é investir muito financeiramente no reino. Essa é a missão individual delas, porque esse é um grande dom que Deus deu especificamente a elas, para o reino. Tipo, há pessoas, alguns de vocês, que Deus deu tanta inteligência, mais do que para outros. Inteligência na mente. Alguns de vocês que ele deu um grande dom. Há alguns de vocês que ele deu o espírito de esforço, tipo, de trabalhar, de trabalho, tipo, o espírito de prontidão, o espírito de trabalhar duro, o espírito de urgência e, tipo, você é uma pessoa que vai atrás, que faz acontecer. Ele te deu esse espírito. É como se você tivesse nascido com isso, ou talvez até veio da sua criação. Mas todas essas coisas, esse tipo de espírito, essa ética de trabalho, essa habilidade de fazer as coisas acontecerem, essa capacidade de se comunicar com as pessoas, seus dons e ou suas finanças. Ele te deu essas coisas para o reino. Para alguns de vocês, ele deu sua inteligência para o reino, com o propósito do reino. Não tem nada a ver com o seu sucesso pessoal ou seus sonhos. O mesmo vale para o dinheiro. Alguns de vocês são tão inteligentes, tão talentosos e isso trouxe tanto sucesso financeiro. Mas o motivo pelo qual Deus deu esse dom especificamente a você tem a ver com sua missão individual para abençoar o reino, para avançar o reino de Deus. Essa é sua missão individual, não é a de todo mundo. Todo mundo é chamado para dizimar, todo mundo é chamado para ser generoso e permitir que Deus governe as finanças. Ele está chamando todos para isso, mas nem todos são chamados por Deus para serem abençoados tão financeiramente assim. Mas esse é o seu caso. Para os que são, você tem isso para o reino. Essa é sua missão individual, dar mais do que os outros. Porque Deus te abençoou com mais. Gratuitamente você recebeu isso, gratuitamente você recebeu esse dom ainda no ventre da sua mãe. Outros não receberam esse dom no ventre de graça. Você recebeu esse dom no ventre da sua mãe para dar livremente para o reino de Deus, para devolver a Deus. Qual é a sua missão individual? O que Deus está te dando para o reino dele? Todos vocês têm mais do que o suficiente. Nenhum de vocês deveria pensar que não tem dons suficiente, que não tem habilidade suficiente. Você tem o suficiente. Alguns de vocês precisam rejeitar as mentiras do diabo que trazem insegurança. Porque isso está nublando sua visão, está nublando sua capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: eu quero te usar nessa área. Essa é uma habilidade que eu te dei. Eu quero te usar nisso. Então, para ouvir a voz do Espírito Santo te guiando sobre sua missão, você precisa garantir que está rejeitando a voz do diabo de insegurança e medo e dúvida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E quando você se aproxima de Deus em oração e chega com esse coração de rendição que eu estou falando, você vai se surpreender com o Espírito Santo, com como o Espírito Santo começa a falar com você, como ele começa a te guiar, como ele começa a te revelar: eu quero que você faça isso. Então você começa a fazer isso, começa a ser obediente, a servir a ele. E você vai se surpreender, ele vai revelar outra coisa. Eu quero que agora você faça isso. Sua missão vai continuar crescendo. A forma como Deus revela como ele quer te usar. Quando você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Então ele vai começar a te revelar outras coisas. Agora eu quero que você faça isso. E ele vai te dar uma habilidade. E você vai se surpreender até com a habilidade que agora você tem, o dom que agora você tem. Ele está derramando a unção dele sobre você. E ele pode te usar de formas que você nunca imaginou. E isso vai continuar crescendo.
Você vai fazer mais e mais para Deus, Ele vai confiar a você mais e mais. E você vai trazer muito mais pessoas para o reino, você vai ser mais eficaz para o reino, Deus vai te usar poderosamente nessa unção, nesse avivamento. Aleluia, aleluia. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser me seguir como meu discípulo, deve negar a si mesmo, deixar de lado os interesses egoístas e tomar sua cruz, demonstrando disposição de suportar o que for preciso, e me seguir, crendo em mim, conformando-se com meu exemplo de vida e, se necessário, sofrendo ou até morrendo por causa da fé em mim. Deus está pedindo mais de todos vocês. Ele está pedindo que vocês estejam mais comprometidos e dedicados à sua missão individual para cumprir a visão de Deus. Essa é a palavra profética que Deus está falando agora. Ele está pedindo mais. Ele está pedindo que você eleve o padrão. É profético essa estação em que estamos. A mensagem até da semana passada. Deus está te chamando para mais, para um padrão mais alto. Está te chamando para mais porque há uma grande colheita pronta que Deus quer trazer. Mas nós precisamos estar prontos. Precisamos estar mais dedicados, mais sérios. Amém? Aleluia. Deus está pedindo sacrifício e entrega. Entrega total a Ele. É uma vida assim. É uma vida de entrega. É uma vida de tomar a cruz e servi-lo. Não é só uma vez. Não é só uma temporada de sacrifício. E é tão importante lembrar que é uma vida que entregamos. Não é um ano ou 4 que entregamos a Ele e depois só aproveitamos as bênçãos, que só aproveitamos a recompensa do nosso sacrifício. É uma vida de entrega. É uma vida de sacrifício. É uma vida de dedicação a Deus. É uma vida de colocar Deus em primeiro lugar. É uma vida de negar a nós mesmos. É uma vida de servir aos outros antes de nós mesmos. É uma vida de amar aos outros mais do que a nós mesmos. É uma vida de buscar o coração de Deus. E é tão importante, se você está seguindo Jesus há anos, se você já o segue há um tempo, é tão importante que você renove sua mente nessa verdade, que você renove sua mente com essa escritura, que para ser um discípulo, para agradar de verdade o coração do Pai, para ser verdadeiramente eficaz no reino de Deus, para conseguir andar na unção e crescer na unção, a gente tem que entregar nossa vida continuamente. Temos que nos humilhar continuamente e ver e saber que Jesus vem em primeiro lugar. A obra dele é prioridade. Busquem primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Sua vida será tão abençoada. Mas conforme ele te abençoa, você precisa continuar buscando primeiro o reino. E então ele acrescenta mais e mais bênçãos. Mas você precisa continuar buscando primeiro o reino. Isso não para. Você tem que continuar fazendo de Jesus prioridade. Você tem que continuar se humilhando para lembrar que você não tem direito a nada. Você tem que continuar renovando sua mente para saber que Jesus é digno de tudo o que tenho. Jesus é digno da minha entrega. Amém? Então, ao subir para esse padrão mais alto que Deus está te chamando,
é um novo nível de entrega. Porque quando Deus está te chamando para mais dedicação, isso significa sacrifício. Significa deixar de lado alguns interesses egoístas que você ainda não deixou e colocar Jesus em primeiro lugar, colocar a obra dele em primeiro lugar. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão prontos para subir mais alto por Jesus? Aleluia! Aleluia! É hora de ver a visão de Deus se cumprir. É uma visão grande, a gente não vai ver tudo em uma vez, mas é hora de ver mais dela se cumprindo, conforme vamos e fazemos a nossa parte para realizar isso. É hora desse avivamento se expandir. É hora de mais olhos se abrirem. É hora de mais pessoas ouvirem essa boa notícia, serem libertas e serem curadas e serem incendiadas. Amém?